Outra coisa importante da gente entender são as dispensações, ou as manifestações de Deus, ou então a forma como Ele se expressa ao longo do tempo, de geração em geração. No Antigo Testamento da Bíblia, você tem a dispensação do Pai, ou seja, você tem Deus falando com Adão e Eva, você tem Deus falando com Abel, você tem Deus falando com Caim, você tem Deus falando com Abraão, Isaque, Jacó, Deus fala com Moisés, Deus fala com Josué, e assim Deus vai falando com todos aqueles que têm um coração voltado para a presença dEle. Deus fala com Jó, antes de falar com todos esses que eu falei, tirando Adão, né? Deus falou com Jó antes de falar com Abraão. Você sabia que Jó é um personagem bíblico de antes de Abraão? Pois é, Jó é um personagem bíblico de antes do Abraão. Ele só não é mais antigo que Adão e aqueles primeiros lá, mas de todos os outros que a Bíblia menciona, Jó aconteceu antes, e Deus falava com ele. Assim Deus ia falando e falando e falando. Chegou um momento onde os muitos pecados de Israel ensurdeceu os ouvidos do povo para ouvir a voz de Deus. Deus nunca deixou de se fazer presente, mas faltava sensibilidade espiritual, faltava atitude espiritual suficiente para poder ouvir o Pai falando, como Ele falava com os patriarcas, como Ele falou com Davi. Davi foi um dos últimos, assim que conseguiu por conta própria ouvir a voz do Senhor. Mas desde a época de Davi já havia a figura dos profetas. Então Deus levanta profetas. Você vê que em certo momento do pecado de Davi, Deus levanta o profeta Natã para falar com ele. No momento da santidade de Saul, acredite, Saul conseguiu ser santo em algum momento da vida. E quando Saul foi santo, ele mesmo ouviu a voz de Deus. Mas quando ele começou a se afastar da presença do Senhor, ele precisou que Samuel fosse o recado de Deus para ele. Então Deus estabeleceu e levantou profetas. Depois de Davi, depois de Salomão, muitos irmãos de Salomão, filhos daquelas gerações dos netos e bisnetos de Davi e tataranetos, foram herdando os tronos, mas foram se afastando do Senhor. Então Deus levantou muitos profetas. Em momentos difíceis de Israel, onde até escravos eles ficaram, Deus levantou profetas menores, como por exemplo Ageu, Miqueias, Abacuque. Deus levantou profetas maiores, como por exemplo Isaías, Ezequiel, Jeremias. E assim Deus foi falando através de muitos deles. E o último registro da forma como a Bíblia é organizada para nós, você tem Malaquias. Só que de Malaquias, ou do período profético, até você ter a visita do anjo Gabriel, falando por exemplo com Maria, anunciando que ela teria no seu ventre o Salvador, o Filho de Deus, nós temos um silêncio profético de 430 anos, 400 anos aproximadamente de silêncio profético. Curiosamente, o período que Israel ficou escravo no Egito, mesmo tanto de tempo que Israel ficou escravo no Egito por causa das suas iniquidades. Olha que coisa, até que de repente algo novo começa a acontecer. De uma primeira dispensação, a dispensação do Pai, que falou com seus servos e falou através de seus profetas, nós temos a dispensação do Filho, ou seja, o momento da manifestação da graça, onde o Deus Filho, Ele vem em carne, habita entre nós, e Ele está no meio de nós na terra, anunciando e mostrando o reino de Deus, e confirmando todas essas coisas através dos seus sinais, de prodígios, de poder, de milagres, a sua palavra que era impactante, que mudava os conceitos, que abalava as crenças da época. Foi uma revolução verdadeira o que aconteceu, foi tão forte, que aqueles homens religiosos não encontraram outra maneira, e também o Império Romano opressor, que não fosse entrar em conluio para colocar aquele agitador na cruz e dar fim naquele problema. É aquela velha mania do ser humano, tudo aquilo que ele não entende, ele elimina. Se alguém já tentou te eliminar, meu irmão, de duas uma, ou você está sendo muito claro, ou você está sendo pouco claro, porque muita clareza provoca esse tipo de coisa, e pouca clareza também provoca esse tipo de coisa, De um lado o correto, do outro lado o errado. Seja como for, Jesus esteve entre nós, morre na cruz do Calvário, ressuscita no terceiro dia, permanece ainda com seus discípulos,
com manifestações, com aparições e principalmente com ensinos, até que chega o momento onde aos olhos dos seus discípulos ele é assunto aos céus. E nesse momento, uma promessa que ele já havia firmado, ele volta a declarar que eles não ficariam sozinhos, nós não ficaríamos sozinhos, que ele enviaria para nós outro Consolador. E é aqui que a gente começa na Bíblia agora. Nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 ao versículo 14. Esse tempo que nós estamos vivendo é a dispensação do Espírito Santo. Eu adoro fazer esse negócio. Olha aí para o seu vizinho, faz com o dedo assim, fala: o Pai já veio, o Filho já veio, agora está o Espírito. Não tem um quarto. Tudo que precisava vir da parte de Deus já veio, e hoje o Espírito de Deus está entre nós. Agora preste atenção, não tem mais ninguém para vir, só tem alguém para voltar. Amém? Diga aí para o seu vizinho, fala: não tem mais ninguém para vir, só tem alguém para voltar. E é no tempo do Espírito Santo que a igreja do Senhor vai cumprir o seu papel, que a igreja do Senhor vai impactar toda a terra com um grande avivamento através do Espírito Santo, que vai trazer de volta nosso Senhor Jesus para buscar a igreja. E nós, como noiva, vamos subir com ele para as bodas para sempre. Aí acabou tudo que tem de difícil aqui. Mas enquanto você está nessa peregrinação, enquanto você está nessa batalha, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. Aqui João 16, 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo, Satanás, já está julgado e vencido. E continua: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Preste bem atenção, porque esse texto ele está recheado de informações sobre os propósitos do Espírito Santo na nossa vida. E o primeiro que eu quero te mostrar, pode voltar ao versículo 7. O primeiro que eu quero te mostrar é o que está escrito aqui: eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Diga: o Espírito Santo, nosso Consolador. Olha para o seu vizinho e diga: o Espírito Santo, o nosso Consolador. Jesus enviou o Espírito Santo, você percebe isso? Deus enviou o Filho enviou o Espírito Santo de Deus. E hoje o Espírito Santo habita em nosso meio. Aliás, o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. O curioso aqui é a forma como Jesus se referiu a ele. A palavra que Jesus usou, que a gente está lendo aqui em português, é Consolador. Mas a palavra grega original que foi escrito essa mensagem é Parakletos, com K, Parakletos. E o que é Parakletos? De acordo com o dicionário, o chamado léxico de Strong, que traduz a língua original para a língua portuguesa, o Parakletos, quem seria o Consolador, o Espírito Santo? O Parakletos é aquele que foi convocado a estar do lado de alguém, especialmente convocado para ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, pessoa que pleiteia a causa do outro com alguém, intercessor, de Cristo em sua exaltação à mão direita de Deus, súplica a Deus, o Pai, pelo perdão dos nossos pecados, no sentido mais amplo, um ajudador, um amparador, um assistente, alguém que presta socorro. Quem está precisando nesse momento dessas manifestações do Espírito Santo?
Literalmente, né? Literalmente. Paracletos é a mesma coisa que você dizer que tem alguém te julgando, mas o Espírito Santo é teu próprio advogado. Ao mesmo tempo, se você está sentido, se você está doído, se você está pesado com tudo isso, Ele é aquele que te ampara, Ele é aquele que te consola, Ele é aquele que te sustenta na hora mais difícil da sua vida. Ele veio, o primeiro propósito que eu quero te dar, é que Ele veio para consolar, Ele veio para ser o Paracletos, aquele que te dá amparo, aquele que te dá apoio. Sabe aquele momento que você precisa de uma direção, precisa de uma sabedoria? O Espírito Santo é aquele que tem uma palavra certa, uma palavra de sabedoria. A gente tem assim uma confiança muito grande em algumas pessoas, mas eu quero te dizer que você tem acesso direto com o Espírito Santo para consultar o que é da vontade dEle. E eu vou te mostrar uma coisa importante, de que quando o Espírito de Deus falar na sua mente alguma coisa, se veio dele nunca vai ser incompatível com a Bíblia. Sempre vai ser algo que checa com os valores e com os princípios apresentados na palavra de Deus. Esse é o primeiro propósito do Espírito Santo em nós. O segundo propósito do Espírito Santo em nós está no versículo 8, passa adiante. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diga comigo, convencerá. Então, ele veio para convencer. Diga comigo, o Espírito Santo veio para convencer. Convencer fala sobre convicção. Toda vez que você evoca o verbete convencer, o verbo convencer, você está falando sobre gerar convicção. Convencer alguém é gerar alguma convicção dentro dela. Ela estava dúbia, ela estava oscilante, e você trouxe uma luz, e aquela luz deu para ela uma certeza, e aquela certeza deu para ela uma firmeza. O Espírito Santo veio para convencer. Então, até ali naquele momento onde Jesus proferia essas palavras, qual era o domínio e qual era o costume de fé do povo de Israel? Era a lei. Eles tinham uma lei. Aí a Bíblia diz que ele veio para convencer, ele veio para trazer convicção. Por quê? Porque na lei não tinha convicção, na lei tinha apenas justiça e tinha apenas juízo. Justiça e juízo. Para ser salvo, tinha que ser a base de justiça, e se não fosse, ia sofrer a base de juízo. Era uma coisa muito mecânica, era o sim ou o não, no seguinte sentido, a regra. Não havia deliberação interior que tivesse uma convicção, uma certeza daquilo que era, do que seria a vontade de Deus. Eles tinham uma lei, por conta disso eles não tinham uma sensibilidade, era só seguir a regra, era só seguir a regra. Imagine se as igrejas hoje fossem apenas um lugar de regras, as pessoas não suportariam conviver com regras. A sociedade precisa de regras, porque senão um abusa do direito do outro. E ainda havendo regras, haja quem transgrida essas regras, inclusive quem as faz e quem as aplica. É triste a realidade. Você vê que regra não resolve problema. E Jesus veio estabelecer uma convicção, não como a regra dizia que as coisas seriam. Ele veio para trazer entendimento. Então o Espírito Santo é quem traz essa convicção. Eu gosto muito dessa passagem aqui, o versículo 9, que diz assim: ele veio para convencer do pecado, porque não creem em mim. O pecado é uma coisa que afasta a gente de Deus. Ontem no Arena, eu trouxe um ensino que eu quero passar hoje para você. O pecado é uma coisa que, põe Isaías 59:2 para a gente. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Duas coisas nós temos aqui, e elas não são sinônimas. A primeira coisa que nós temos ali fala de iniquidade, a segunda coisa fala de pecado. Vamos inverter os polos, diga assim comigo: pecado e iniquidade. Pergunta ao seu vizinho, você sabia a diferença? Pergunta ao seu vizinho, você sabia que não são a mesma coisa? Tem gente que confunde as duas coisas. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Agora veja,
Aqui está dizendo que o pecado encobre o rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui tem uma dica do que é pecado. Porque o pecado na vida do crente é uma coisa que vai acontecer. Mas ele é um crente. Logo, o pecado é um acidente de percurso, porque a gente, embora esteja cheio do Espírito, ainda vive na carne. Então, podem acontecer circunstâncias que nos cercam, que nos acometem, que pega a gente desprevenido, e um pecado acontece. A Bíblia diz que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós. Sabe o que eu imagino com isso? Deus lá em cima, a gente aqui embaixo. Aí de repente a gente seguindo o caminho, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou, né? Se você não vai, não impeça a mim, caminhando eu vou para Canaã. E tá lá o crente, caminhando eu vou, se você não vai, não impeça a mim. De repente, dá uma tropeçada no meio do caminho. Sabe como é que Deus faz lá em cima? Está escrito ali, encobrem o seu rosto de vós. Deus faz assim, ó, não acredito. Olha aí para o seu irmão, fala, toda vez que você peca, Deus faz assim, não acredito. Porque o pecado, gente, é um erro de alvo. Marca ponto quem erra o alvo, perdeu ponto, tomou atraso. Olha para o teu vizinho, fala, toda vez que você erra o alvo, assim ó, errou o alvo, perdeu ponto, tomou atraso, faz por mão. Porque você estava bonitinho no caminho, se preparando, e Deus queria levar você até lá. Mas de repente você dá uma tropeçada, perde ponto, não marca ponto, perde tempo, toma atraso. Deus, está escrito ali, os vossos pecados, encobre o rosto dele de nós. Agora, eu pergunto, o que pode ser pior? Tem alguma coisa pior do que pecado, gente? Tem. O que pode ser pior que pecado? Iniquidade, e tanto um quanto o outro nós estamos sujeitos, tanto um quanto o outro. O teu problema, crente, nem tanto é o pecado, porque pecado, gente, se ele é um acidente, o que você faz logo depois que você tropeça? Logo depois que você derruba um copo e quebra? Logo depois que você dá uma encostadinha no carro? O que você faz? Você revê a cena em lapso de segundo para se arrepender do que não deveria ter feito ou do que deveria e não fez. Imediatamente vem uma crise de consciência, você fala, não acredito que eu fiz isso, né? O pecado, quando ele é cometido pelo crente, logo o crente percebe, e ele pega, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, Pai, fiz de novo, tem misericórdia, me perdoa. O pecado, embora ele aconteça, se ele é pecado mesmo, ele dá um acesso a um arrependimento posterior, porque a pessoa percebe que ela fez alguma coisa que não deveria, e isso desagradava a vontade de Deus. O problema está na iniquidade, ali está dizendo que as vossas iniquidades separam você de Deus. Olha para o teu vizinho e fala assim, melhor assim do que assim. Faz assim comigo, pecado, iniquidade. Bispo, mas o que é iniquidade para chegar nesse ponto de Deus? Iniquidade é igual pecado, só que muda a atitude. No pecado foi um erro, no pecado foi um lapso, no pecado foi uma distração, no pecado foi um descuido, foi um vacilo, mas na iniquidade houve uma intenção. Houve uma intenção. Naquela noite, ao invés de vir para a igreja, ele foi para a roda de amigos, foi para uma lanchonete e bebeu tudo que podia com os amigos naquela noite. Não é porque ele estava com os amigos, é porque naquela noite ele escolheu fazer isso. Naquele encontro, aquele casal acabou indo além do sinal verde e passou o sinal vermelho e foi até onde não deveria, mas isso já estava planejado na mente deles. A iniquidade é quando você prepara uma emboscada para uma pessoa, literalmente com a intenção de fazer com que ela caia na sua armadilha, isso lhe cause um prejuízo e para você haja uma vantagem. Iniquidade é isso. Iniquidade, irmão, é quando você leva o conceito distorcido de alguém para outro alguém, para ganhar a aceitação para você e diminuir o outro.
Isso é iniquidade. Iniquidade é quando você faz uso do sagrado para tirar vantagem pessoal disso. Porque a pessoa está de caso pensado, ela faz isso. Infelizmente, existem por aí pastores iníquos que abrem igreja com a intenção apenas de angariar fundos usando a boa vontade e a fé dos membros. Infelizmente, você sabe, tem escândalo aí direto. Fala para mim, você acha mesmo que o cara caiu naquele dia que apareceu o adultério dele? Não, ele já vinha adulterando, ele só foi descoberto em um dado momento, mas ele estava subindo no altar, ele estava pregando, ele estava tocando, ele estava cantando, ele estava lá na porta saudando os irmãos na chegada do culto, ele estava ali na célula liderando um povo, ele estava ali congregando, tomando santa ceia e aprontando. Essa é a diferença. Pecado, irmão, pecado vai acontecer, e Deus lá de cima sabe, então ele, não acredito, mas a iniquidade, cara, aí para mim não dá. Esse é o problema. Você está vendo a importância de que você tem de ter uma vida de conexão com o Espírito Santo? De ter aquele que convence sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo, de ter aquele que dá essa clareza aos seus olhos, sabe para quê, gente? Para desenvolver temor de Deus dentro de nós. E Provérbios já fala faz muito tempo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu quero ser sábio, eu começo minha jornada da sabedoria temendo a Deus, porque o temor de Deus muitas vezes pode não ser suficiente para evitar um tropeço, um pecado, mas deve sim tirar a iniquidade do meu coração. Não tem nenhum problema você cometer os seus erros, todo mundo vai cometer, mas a iniquidade não é a posição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Quero ouvir um amém? Jamais. Levanta a sua mão para o céu, fala: Senhor, perdoe os meus pecados e livra meu coração de toda iniquidade. Diga: Espírito Santo, convence-me do pecado, da justiça e do juízo. Posso ouvir um amém? Terceiro propósito do Espírito Santo na nossa vida, ele veio para guiar na verdade. Coloca o versículo 12, por favor. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Imagina, gente, se essa paulada até agora aqui, né? O que tem mais forte do que tudo isso? Mas ele começa a falar mais algumas coisas. Passou para o 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Jesus já estava dizendo que o Espírito Santo ia se manifestar, mais uma vez ele confirma, essa profecia começa lá desde Joel capítulo 2, né? Tem todo um histórico da Bíblia de que o Espírito Santo se manifestaria. Jesus confirma mais uma vez, dizendo: quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, que ele já chama o Espírito Santo de Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, etc, etc, vai falar pelo Pai. Agora, o que significa isso? Esse é um terceiro propósito. Se ele é o Espírito da verdade e nos falará toda a verdade, ele veio para guiar o povo de Deus na verdade. Sabe por quê? Porque aquele povo, como eu já disse para você, eles eram guiados por regras. Eles eram endurecidos, empedernecidos, enrijecidos por regras. Eles não tinham sensibilidade. Esse negócio de ajoelhar, chorar orando, eles não choravam orando. Eles não sentiam a presença de Deus. Eles falavam: está tudo certo, eu estou cumprindo a regra. Está tudo certo, não tem por que dar errado na minha vida, eu estou cumprindo a regra. Então eles tinham assim, sabe, um negócio meio Procon, né? Se eu estou fazendo certo, eu quero o resultado do certo. Não tinha esse negócio de se quebrantar, de se derramar. Era um ou outro. É por isso que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essa coisa do quebrantamento que os outros não tinham, essa sensibilidade. E a Bíblia diz que ele vem para nos guiar na verdade. Quer dizer, eles não consideravam sobre o que era verdadeiro ou não. Eles tinham regras inquestionáveis, basta cumprir, não tem que questionar. Mas a lei só gerava pessoas religiosas, só religioso. Mas a verdade desperta adoradores. Olha aqui para mim. A lei só gera religiosos, a verdade desperta os verdadeiros adoradores. Escreve isso no seu caderninho, anota isso aí. Lei, regra. Você que gosta de uma regra para seguir, escuta, presta atenção. A regra de Deus é o amor. Amar o próximo, a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo falou: eu posso fazer o que eu quiser, mas
Só porque eu posso, não quer dizer que isso é bom para mim. Nem tudo me é lícito, mas nem tudo é conveniente. Sabe o que Jesus mudou? Jesus mudou o entendimento no seguinte sentido: não se trata de pode e não pode, se trata do que convém e não convém. Para você saber isso, você precisa de duas coisas. Número 1, você precisa de Bíblia. Número 2, você precisa do Espírito Santo, que é quem escreveu a Bíblia, que vai revelar para você se aquilo é bom, se aquilo não é bom de verdade. No ambiente onde não tem regra, você precisa ter a sensibilidade da conveniência. O que é conveniente diante de Deus? Será que Deus entra comigo nesse lugar? Será que Deus vai para esse quarto com essa pessoa junto comigo? Será que Deus está comigo acima de 110? Se nem o anjo não voa mais do que essa velocidade, será que Deus vai comigo acima disso daí? Será que Deus está nesse negócio que eu enganei alguém? Mentiria suave, mas só para dar negócio, rapidão, vou dar dízimo. Espera aí, será? Então, nós precisamos ter a verdade dentro de nós, e não uma regra, porque daí então isso engessa a gente. Eu acho que ia ser muito chato, gente, se a nossa vida com Deus fosse um lance só à base de regra. Isso pode, isso não pode. Já parou para pensar como é que ia ficar o nosso coração? Ia ficar mecânico, simples assim, mecânico. Não precisa sentir nada, é só fazer a coisa certa, e está tudo bem. Não, Deus não quer isso, Deus quer um relacionamento. Deus quer adoradores, né? Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O quarto propósito do Espírito Santo, continua aí: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Diga: o Espírito Santo glorificará a Jesus. Quer dizer, ele vai confirmar tudo aquilo que Jesus fez através das suas obras sobrenaturais. Então o Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Se eu tenho o Espírito Santo em mim, logo eu terei uma vida que glorifica a Deus, que glorifica Jesus, que honra Jesus. Por que eu sou cristão? No grego, assim como no português de Portugal, você sabia que o no português de Portugal é diminutivo? Né? Lá é meio que inho, né? Cristão no grego é inho, cristinho, são os pequenos cristos. O povo de Jesus, naquela época, logo depois, na era dos apóstolos, passou a ser chamado ali de cristãos. Essa alcunha veio ali, quem deu foram os próprios romanos. Eles são os cristãos, como se eles dissessem: cada um desses que você está vendo aí é um cristinho, um imitador de Jesus, um discípulo de Jesus. Isso é que significa a palavra cristão. Não é possível um cristão viver uma vida que não glorifica ao Cristo. Por isso o Espírito Santo habita dentro de mim e você, para que ele nos ajude como paracleto, a que a gente se amolde a sua palavra, revelando para nós a verdade, a fim de que nós também glorifiquemos ao Senhor, e o Senhor já glorificou o Pai, e o ciclo dessa forma se cumpra. Quero te mostrar ainda mais uma coisa aqui, Romanos capítulo 8, versículo 26, vamos lá. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis, tá? Aqui você tem mais dois propósitos. O primeiro que está dizendo aqui é que ele nos assiste em nossa fraqueza. Então sabe o que ele faz? Ele nos fortalece. Assistir você na sua fraqueza significa dar para você a força que você não possui. Olha aí para o seu irmão e diga para ele: mais uma boa notícia. Sabe a fraqueza que você pode estar vivendo? O Espírito Santo pode te levantar agora. Aliás, quando terminar aqui, é isso que eu quero orar. Eu quero orar por aqueles que precisam de uma força para seguir. Nós estamos fechando o ano. Você não vai fechar o ano sem aquela... aqui agora, né? Sem aquela palavra se cumprir na sua vida, o ano aceitável do Senhor, o ano que Deus deu sim para você. Você não vai para 2025 sem o sim de Deus, você não vai passar para o lado de lá sem as suas metas, sem seus objetivos se cumprirem nesse ano ainda. Você tem coisa que não dá para deixar para o ano que vem, tem coisa que até dá, mas tem coisa que não dá, e você está vendo a corda apertar, você está vendo a chapa esquentar, você está vendo a areia da ampulheta cair, Kairos, né? Está vendo a areinha descer, mas
o Senhor teu Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da força, e Ele colocou a sua força dentro de você, o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus está no Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está dentro de mim e de você. Então nós temos a alegria que nos fortalece, mesmo na hora da fraqueza. Aí sim. Então Ele veio para nos fortalecer. E mais uma coisa, gente, olha que coisa fenomenal. Quem aqui já passou por um momento onde você não conseguia nem orar? Levanta a mão aí. Nem preciso dizer que isso pode acontecer toda semana, né? Você passar por algum momento. Quem aqui já foi tentar orar e não saía nada da garganta? Parecia que tinha uma pelota aqui, que você engoliu um caroço de abacate. Ficou entalado aqui, você sentia literalmente uma pedra na garganta, como um bloqueio, que a sua voz não saía. Você até tentou. Sabe como é que, eu vou mostrar para você. Eu sei, eu não estava lá, mas eu sei. Não vou nem contar por que eu sei, mas você fica assim lá, em nome de Jesus, que em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, né, Deus, em nome de Jesus, e a oração não flui. Você só fica em nome de Jesus, que é fácil falar, né? Tem que começar assim. Mas daí tem uma hora que você cansa, que você olha para você, você sabe, né, Deus? Em nome de Jesus, aí você quer orar, quer falar e não sai. Esse momento, irmão, a Bíblia está falando aqui, ó. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabe por que você tem que ser cheio do Espírito Santo? Para poder ativar dentro de você um negócio chamado dom de línguas. Para você poder fluir nos dons das línguas. Porque a hora que você não sabe o que orar, você não tem que saber mesmo. Deixa que o Espírito Santo ora por você. Eu pergunto, quem que te conhece melhor do que a tua mãe, meu irmão? Porque só tem uma pessoa que conhece você melhor do que você. É a tua mãe e a tua mulher. Os maridos não conhecem as esposas, igual a mãe delas conhece. Mas as mulheres conhecem os maridos igual as mães conhecem. É ou não é, mulherada? Conhece, né? Que bom que a minha saiu, porque senão ela ganha força ouvindo um negócio desse, né? As mulheres conhecem os maridos. Agora, quem é que conhece? Fala para o teu vizinho aí, fala assim, vamos ficar na mãe mesmo, porque tem mulher presente, né? Então olha aí para o seu vizinho e diga aí para ela, tem uma pessoa que sabe mais da tua vida do que tua mãe, é o Espírito Santo que habita em você. Olha a escala de hierarquia de sabedoria a teu próprio respeito. Em primeiro lugar, o Espírito Santo. Em segundo lugar, tua mãe. Em terceiro lugar, você. Você é a terceira pessoa que sabe mais de você do que os outros. A segunda é sua mãe, a primeira é o Espírito, que sabe muito mais do que ela. E aí então é essa hora que aquele que conhece lá no profundo. Deixa eu perguntar, quem aqui já ficou triste e não sabia explicar por que estava triste? Quem aqui ficou desanimado e não sabia explicar por que estava desanimado? Pois é, uma vez eu estava desanimado e triste, eu era criança. Aí meu pai chegou em casa, ele sempre chegava do trabalho em casa, 5h30, 6 horas da tarde, e ele pegava uma bola toda detonada que a gente chutava, e ele já jogava essa bola, eu só escutava assim, ó, pum, 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 a bola pingando lá no quintal de casa. Era meu pai que tinha chegado, não precisava ele trocar de roupa, meu pai era professor de educação física, ele já chegava pronto e aquecido. Aí eu ia para lá para chutar bola com ele chutou bola com os meninos o dia inteiro. Então ele fala, agora é hora de chutar bola com meu filho. E aí então ele chegava, eu já ficava esperando aquela hora o barulho da bola batendo no chão, eu já saía lá fora para chutar. Até que um dia ele chegou e a bola bateu no chão e eu não apareci. E meu pai entrou lá dentro e eu estava lá empacado igual uma mula, né, que não queria sair do lugar, e o que está acontecendo, e eu não sabia explicar para ele porque que eu não queria nem bola chutar. Se era uma das horas do dia que eu mais esperava na minha vida, de maior expectativa. Porque ele ficava fora o dia inteiro, ele saía de madrugada, eu nem via, depois ele voltava. Então eu fiquei lá e ele ficou assim, eu não sabia o que era, irmão, e eu estava de bode, cara, estava difícil aquele dia. E de verdade, até hoje, eu não sei explicar o porquê, eu só fiquei sabendo depois, a hora que ele tomou uma atitude. Ele falou assim, então vem cá, me catou no colo, enfiou no carro, saiu, parou na frente de um supermercado que tinha perto de casa. Entrou dentro do supermercado, já virou na padaria. Irmão, ele comprou um quindim desse tamanho para mim, enfiou aquele trem na minha boca. Que pílula de serotonina, velho.
Na hora, fluoxetina, serotonina, dopamina, tudo que é ina, né? Só não tinha cocaína, o resto tinha lá, cara. Açucarina, né? Que é a pior droga, que deixa o moleque fervoroso, né, cara? Pensa um piá que animou, cara. Eu não sabia que eu tinha, mas meu pai descobriu, Deus deu revelamento para ele foi lá, comprou o quindim, enfiou na minha boca, pronto, a alegria voltou. E eu não sabia que meu problema era crise de abstinência de açúcar. Vocês estão rindo porque vocês sofrem disso de vez em quando, não é? Irmão, evite os 3 pós brancos que matam, tá? Evite: açúcar, sal e farinha de trigo. Tente evitar. Eu vou falar para você que tua vida vai mudar, depois você acostuma, não esquenta a cabeça não. Nunca mais você vai querer voltar para esse caminho. Estou falando porque eu estou passando, tá? Então aqui nós temos essa palavra dizendo que Ele veio para nos fortalecer e que Ele veio para interceder por nós. Quem precisa que o Espírito Santo faz aquela oração para você hoje? Se o bispo fizer uma oração comigo hoje, eu vou sair daqui animado. Amém, irmão. Eu vou orar com você, você vai ficar animado. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem alguém que ora por você melhor do que eu. É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ele intercede. Gemidos inexprimíveis. Você quer maior expressão para explicar, por exemplo, as línguas estranhas? São gemidos que você não compreende, que não tem como você mensurar. É o Espírito de Deus falando lá dentro, por você, para você, em nome de Jesus Cristo, para te abençoar. E por fim, vamos lá, último, Atos capítulo 1, versículo 8, aí a gente fecha. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra, onde você pisar os seus pés, voluntariamente ou involuntariamente. Se o poder de Deus estiver em você, você vai ser um legítimo representante do fogo poderoso, do fogo consumidor do Senhor, na sua vida naquele lugar. Onde você tiver que ir, para ser exaltado ou para ser condenado, para ser acusado ou para ser valorizado, se o poder de Deus estiver com você, a Bíblia diz, recebereis poder, e esse poder já está dentro de cada um de nós, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Gente, se não me engano, em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, narra a descida do Espírito Santo, não narra? Ali começou um negócio chamado terceira emanação da Trindade, ou seja, manifestação do Espírito Santo, o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2. Ou seja, essa palavra aqui já se cumpriu, até porque Atos 1:8 vem antes de Atos 2:1-4. Lógico, não é? Que conclusão poderosa, gente. Preste atenção, Jesus tinha acabado de falar que ia acontecer alguma coisa que de fato aconteceu, e a partir daquele momento, o seu povo, a sua igreja, teria na sua vida poder. Olha para o teu vizinho e diga para ele, tem poder de Deus dentro de você. Não tem só presença, tem poder de Deus também dentro de você, e esse poder está a teu favor, meu irmão. Portanto, aprenda a lidar direito com os seus superpoderes. Poderes que o Espírito Santo colocou sobre você, para que até aqui eram propósitos para a minha vida. Aqui é um propósito através da minha vida. Não é só o que Deus faz em você, é o que Deus quer fazer através de você. Existem pessoas nessa terra que só você consegue acessar. Eu não consigo, a pessoa que está do seu lado aí não consegue, e talvez você seja o único Jesus próximo dessa pessoa que ela vai ter a oportunidade de ouvir, e ali é quando o Espírito Santo opera com poder através de você. Preste atenção, sempre que você falar de Deus para alguma pessoa, ofereça uma oração para ela, faça uma oração ainda que curta por ela, conecta ela com Deus, seja um ministro de Deus, ali você é o único servo de Deus próximo, para poder trazer uma palavra de oração, para trazer um conselho bíblico, para poder trazer um ânimo, para aquela pessoa que abriu o coração com você, ou que se demonstrou cabisbaixa naquele momento. Dê uma oração para ela, e você vai ver o poder de Deus fluindo através da sua vida. A Bíblia diz que você pode ser testemunha lá em Jerusalém. Em Jerusalém, gente, estava fácil.
terra de Deus, terra da fé. Então não é fácil ser testemunha em Jerusalém, mas aqui está dizendo que você também de Jerusalém vai ser testemunha na Judéia, já é para o interior, já é mais longe, já está um pouco mais distante do circuito, do cerne, do centro da fé. Mas diz também que você pode ser testemunha em Samaria. Você lembra da treta judeu com samaritano, gente? Lembra da treta? Deixa eu contar uma coisa para você, a treta é política, porque eles compartilham da mesma fé. O samaritano também cria. Você acha que o bom samaritano era o quê? O bom samaritano era só um cara que havia preconceito da parte dos judeus, mas ele tinha tanta fé quanto os judeus. Aliás, vou contar um negócio para você. Os samaritanos praticam o sacrifício do cordeiro até hoje. Até hoje. Nunca pararam de praticar. Ah, não tem mais sacrifício de animal. Tem. Os samaritanos fazem anualmente. Eles têm um sacerdote para fazer isso. Eles só não têm um templo, eles não estão nem aí, eles fazem tenda, igual Moisés fazia, e faz o sacrifício na tenda. É que o judeu precisa ter templo, como eles não têm templo, então eles não fazem. E nós, como temos templo, e temos o Espírito que habita no templo, e o sacrifício sou eu, é eu que vou para o sacrifício, sou eu que sou a oferta. Agora a oferta sou eu, Deus já deu a oferta dele por nós, agora é a nossa vez de ofertar a nossa vida para ele, e é por isso que o Espírito Santo te capacita com poder, para você como oferta ser testemunha, seja lá no Fácil que é Jerusalém, seja na Judéia que está perto do Fácil, seja em Samaria que as coisas estão mais difíceis, agora imagina até os confins da terra, onde nem o nome de Jesus eles conhecem sequer por uma blasfêmia. Mas você pode ser uma bênção onde você for colocado. O apóstolo Paulo pisou numa cidade onde adoravam diversos deuses, e tinha uma estátua, como o politeísmo deles era muito grande, tinha uma estátua que, para não errar e chatear algum deus que eles não conheciam, eles escreveram a placa, ao Deus desconhecido. Para Paulo foi o suficiente. Isso está no livro de Atos. Ele falou, gente, está vendo aquele ali, ó, no meio do panteão todo de vocês, tem um ali que vocês não sabem quem é, e fizeram uma homenagem a ele, e escreveram ao Deus desconhecido. Eu sou servo desse Deus, eu conheço, o nome dele é Jesus Cristo, e Paulo começou a pregar Jesus, e aquele povo começou a ouvir um Deus que nunca tinham ouvido, e aquele povo se converteu, e milagres aconteceram naquele lugar. Por isso que eu acredito que Deus vai mudar a história da tua família, por isso que eu acredito que Deus vai tocar teu marido, por isso que eu acredito que Deus vai fortalecer tua esposa, vai trazer de volta os seus filhos, por isso que eu acredito que seu irmão vai sair daquela vida que ele está vivendo, por isso que eu acredito que a harmonia e a paz vai voltar para o seu lar, por isso que mesmo apesar das pressões, nós temos o Paracletos do nosso lado, que nos sustenta, que nos dá todo o apoio necessário, até que a promessa infalível de Deus se cumpra no seu tempo, em nome de Jesus.